respondeu aí, né? Foi mal. Quando a gente tem aqui a linha grossa, né, só entender o que é isso. Eu espero um pouquinho que depois eu salvo, né? Vou entrar aqui na planta. Se a linha tá toda grossa desse jeito, comando TL é o botãozinho das linhas finas. Ele põe ou remove ali o peso gráfico. Aí certinho. Ele põe ou retira ali o peso gráfico. Enquanto a gente está modelando, vale a pena deixar sem o peso gráfico. Quando a gente pensar mais adiante na folha de impressão, a gente vai voltar a pensar nessa ferramenta, porque o Revit é muito literal, né? Se tiver desse jeito ou desse jeito aqui, ele vai plotar da forma como a gente enxergar aqui a planta, né? A área de trabalho. Mas por enquanto pode deixar sem peso gráfico. Mas vamos voltando aqui, vamos lá. Eu acho que deu certinho aqui o painel, né? Daí qualquer coisa teve gente que trouxe mais componente aqui para dentro, daí perfeito. Eu vou comentar que tem certas coisas que inclusive eu não coloco naquele showroom não, né? Quem estava aproveitando o intervalo para colocar mais componente ali na casinha, né? Por exemplo, as luminárias eu pego ou da biblioteca do próprio Revit, ou então eu pego da biblioteca da fabricante Philips. Eu acho que ali também tem luminárias bonitas. E só por isso que eu acabei não colocando aí. Outra coisa seria as plantinhas, as vegetações, que eu prefiro carregar componente do próprio Revit. Como assim? Eu queria aqui no térreo, por exemplo, colocar arvorezinhas aqui ao redor, né? Igual a imagem de referência, tem umas plantinhas, tem umas arvorezinhas, uns arbustos. Isso daí não tem no showroom porque eu carrego do próprio Revit. Isso aí não tem nada demais, é componente, é carregar família. Carregando família, ali na pastinha original, deixa eu só voltar aqui, por exemplo, aqui na pastinha, pode ser na inglês, aliás, deixa eu voltar aqui, na inglês seria a pastinha de vegetação, planting, eu acho que tá, deixa eu ver aqui como é que tá aqui no inglês, tá planting, na biblioteca inglesa. Se tiver aqui em português, né, em português do Brasil, ao invés de planting, dependendo da versão eu já vi traduzido para plantação, dependendo da versão está escrito vegetação, né? Então ali na vegetação, no 2018, sei lá por que a pessoa escreveu plantação, no Revit inglês está planting, aí ali então eu posso pegar e trazer arbustos, árvores caducas, árvores coníferas, árvores outono, tropical, e vegetação também, e aquela que você preferir trazer, né, carrega, daí beleza, e dentro dela tem outras espécies vegetais que você pode sair trocando. Então, por exemplo, né, eu vou trazer essa árvore, trazer a conífera. Eu trouxe uma conífera, vou abrir, ele está atualizando porque eu estava na biblioteca do 2018, e aqui eu posso escolher aquele que eu preferir, né? Por exemplo, vou trazer um cipreste italiano, daí eu vou colocar os ciprestes aqui na frente, daí beleza, né? Eu tô fazendo arbustos aqui, perfeito. E qualquer coisa carregar a família, eu posso carregar agora um outro elemento, né? Por exemplo, agora eu quero buchinhos, né? Então eu vou carregar ali família, da pasta plantação, da pasta planting, da pasta vegetação, né? Dependendo da versão. E daí você escolhe aquilo que você preferir trazer. Aí beleza. Daí é só escolher, né, dentro daquela família, tem outros tipos ali dentro, escolhe aquele tipo que você preferir e sai carimbando aqui no projeto, né? Por exemplo, aqui, pra cá, é perfeito. Se quiser aqui distante, seria a cotinha, apesar de que planta geralmente é meio tortinho mesmo, eu não vou fazer questão de deixar aqui distante aqui não, mas beleza, isso aí é componente, não é nada demais. Vamos aqui interessa, eu vou pedir pra gente treinar telhado e inclusive fazer o telhado no lugar certo. De preferência, eu vou pedir para deixar esse lugar aberto, eu vou pedir para a gente criar uma área de treino, que a gente vai treinar um pouquinho, e depois eu vou pedir para fazer valendo ali na planta de piso da cobertura, né? Deixa isso aqui aberto. Quem tá com um monte de abinha aberto, igual eu, vou pedir para fecha excesso de vista aberta, alivia um pouquinho pro teu computador, inclusive também, e também fica mais fácil de a gente encontrar a vista que a gente deseja mexer. Então, lá em cima fechou excesso de vista inativa, é um monte de janela com um xizinho vermelho, eu desativei ali, e repara que ele fechou excesso de vista aberta, né, tá fechado, ok? Se você fez bastante coisa, já colocou um monte de componente, alterou um outro elemento, eu vou pedir para quem fez bastante coisa e ainda não salvou, né, salva primeiro, daí beleza, e vamos começar uma área de treino, né? Eu vou pedir para a gente treinar primeiro, daí depois eu deixo você aqui no nível da cobertura, desenhar uma cobertura, um telhadinho aqui nessa região, eu vou pedir para a gente treinar primeiro,
Vamos lá. Então, ali no menu arquivo, menu file, aqui no menu file, menu arquivo, vamos pedir um novo projeto. Aquilo que a gente contratado para entregar, eu vou pedir para a gente começar um novo projeto. Daí, pedir um novo projeto, vamos lá. Daí, vamos procurar o template que está na sua pastinha. Pode ser o ABNT 2020, ou eu passei 2018 para quem está com Revit de versão anterior, também. Vamos ali procurar. Daí isso aí acontece também na empresa, de você procurar o template que está salvo ali no servidor da empresa. No meu, eu estou salvando não no servidor, eu estou salvando na área de trabalho. Vou buscar ali onde eu estou salvando, claro. E ali vou entrar na minha pastinha. E ali tem o template ABNT, que alguma outra coisa eu adaptei para a ABNT. E algumas eu adaptei para a gente fazer exercício mesmo. Vamos lá. Selecionou, então, procurando ali, daí confirmou que ele está aí selecionado, a gente vai criar novo projeto. Geralmente essa opção está marcada, mas é bom bater o olho e checar, vai que. Então a gente vai dar OK. Perfeito. Deixa a Revit processar e criar um novo projeto com base nesse template. Se ele tiver com a vizinha de atualizar, deixa ele atualizar, é claro, não tem problema. E deixa ele criar esse novo projeto com base naquele template. É bom que a gente lembre de algumas coisas. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou pedir para relembrar, o N de unidade do projeto. Quem querer o botão, se quiser o botão aqui na gerenciar, onde a gente gerencia informações de todo o projeto, a gente pode gerenciar as unidades do projeto. O N de Project Units, unidades do projeto, vê se está da forma como você prefere trabalhar, senão eu vou pedir para, por favor, muda. Quem preferisse, por exemplo, no sentido do comprimento, do sentido linear, fazer ali numa outra unidade ou pedir um Mzinho de metro, então pega e muda ali, mas verifica se está da forma como você trabalha. Daí eu posso pegar, eu queria, por exemplo, Mzinho de metro, se não eu queria centímetros com 0 casas decimais, daí o símbolo se quiser, daí OK. Verifica ali, na versão 2021 ele só bagunçou um pouquinho, daí ele começa com área, daí comprimento linear está um pouco mais embaixo, mas tem as unidades. Na versão 2018 e 2019 não tem tempo nem velocidade, mas não tem problema, nem vou mexer nelas mesmo. Daí eu vou pedir para confirmar com OK. Checou as unidades, dá o OK. Deu OK, se eu precisar criando, mexendo, alterando as elevações, eu vou pedir para lembra que elevação seria o próximo passo a gente entrar e checar os níveis. Pode abrir a pastinha no navegador, se quiser checar as vistas ali no navegador. Pode ser 2 cliques em uma dessas fachadas, uma dessas vistas de elevação. Pode ser 2 cliques na simbologia gráfica, qualquer uma dessas aí, de elevação. Por exemplo, eu dei 2 cliques e entrei aqui. Bom, vamos lá. Entrei nessa fachada e vi que aqui tem nível térreo e tem aí o nível superior. Para mim tá bom. Para a área de treino tá suficiente. Só isso tá excelente. Só para a gente não treinar o telhado no vazio, eu vou pedir para entrar no térreo e a gente fazer uma casinha aqui no térreo. Para, inclusive, a gente lembrar da faixa da vista, do papel vegetal. Entra no térreo. Entrou no térreo, na aba da arquitetura, faz parede. WA de fazer wall. Estando no térreo, pode fazer parede, pode ser a parede de D15 do jeito que está, ela pode ir pela altura até nível superior, do jeito que está aí. Se quiser face de acabamento, eu acho que é mais fácil, porque daí barra de espaço você pode flipar, joia. Mas na caixinha de desenhar, eu vou querer uma casinha retangular de aproximadamente 7 por 10 metros. Então, se é retangular, pode pegar retângulo, que eu acho que vai ser mais facinho. E, de preferência, mais ou menos no meio, entre essas 4 indicações gráficas de elevação, pode dar o primeiro clique. Se necessário, roda mais pertinho. Se você já acertar o mais ou menos 7 por 10 metros ao desenhar, beleza. Se não, igual se você não acertou, dá para digitar depois. Por exemplo, aqui eu queria, por exemplo, 7 metros e Enter. Daí, no outro sentido, eu queria, por exemplo, 10 metros e Enter. Daí dá para digitar depois também. Então, eu desenhei um retângulo qualquer e cria essas paredinhas de mais ou menos 7 por 10 metros. Só para a gente treinar desenhos de telhados diferentes, eu vou pedir para dar ESC, parei. E vamos desenhar, copiar, aliás, agora. Faz essa casinha aqui primeiro. São 4 paredinhas aqui, eu fiz com um desenho retangular. Eu ajustei mais ou menos aqui 7 metros.
por mais ou menos aqui 10 metros. Daí agora eu vou pedir para seleciona todo esse conjunto aí de paredinhas. Pega elas primeiro, seleciono elas primeiro. Daí na sequência eu vou pedir para copiar. Eu vou querer 4 casinhas no total para a gente treinar 4 tipos de telhados diferentes. Daí vamos lá, vamos copiar. Pediu copiar, daí tem gente que vai formar uma quadra, tem gente que vai fazer fila indiana, né? Mas 4 casinhas no total. Então eu cliquei, apontei a direção aqui, tanto faz a distância também, né? Se quiser digitar uma distância, pode. Se quiser sair carimbando, clicando, também pode, só para a gente treinar. Por exemplo, vou copiar para cá. Daí, por exemplo, vou copiar aqui adiante. Copiar a letra C, letra O de cópia, o comando. Eu posso copiar daqui, por exemplo, para cá, né, se for o caso. Perfeito. Se eu quiser mover esses montes de paredinha de lugar, por exemplo, daí eu posso selecionar, mover também. Isso aqui é só para a gente treinar, né? Criar uma área de treino também. Eu tenho 4 casinhas aqui, que eu veria nessa área de treino na vista 3D. Perfeito. E agora eu vou pedir para a gente treinar, cobrir com o telhado. Agora, o telhado, a gente, por consequência, a gente não vai fazer no térreo, a gente vai fazer no nível em cima do térreo, que nessa área de treino, inclusive, está ali marcado como sendo a planta de piso ali do superior. Então, vamos entrar aqui na planta de piso do pavimento superior. Agora a gente tem um probleminha que vale a pena a gente relembrar. A gente pensou nisso quando a gente estava treinando fazer a escada daquele primeiro projeto. Eu entrei na planta de piso do pavimento superior e eu não estou vendo as paredinhas. Como é que eu vou colocar o telhado em cima daquelas paredinhas se eu não estou vendo, né? Ela está aqui no térreo, que eu desenhei aqui no térreo, e aqui no pavimento superior, no entanto, eu não estou vendo, por questão de faixa de vista. Então, uma possibilidade seria mexer na faixa de vista. Outra possibilidade seria a gente pedir uma espécie de papel vegetal temporário, né, que daí a gente veria ali do térreo para a gente conseguir desenhar o telhado no lugar certo, e qualquer coisa depois a gente podia voltar, deixar assim aquele papel vegetal. Então vamos lá. Entrou na planta de piso do pavimento superior, daí aqui em propriedades, daí aqui na subjacência do propriedades, na faixa nível base, onde está escrito nenhum, está com nenhum papel vegetal, expande aí, pede para ver o do térreo. Demostrando o térreo, a gente vê um papel vegetal temporário do térreo. É claro, né, depois de terminar de fazer todo o telhado, eu quero voltar aqui para nenhum, ele volta com nenhum papel vegetal. Por enquanto, pede para mostrar aí do térreo. E vamos treinar um pouquinho de telhado aqui, né? Vamos lá. Telhado, né, aqui na aba da arquitetura, vamos pedir aqui o telhado. Pedir o telhado, na caixinha de desenhar, eu queria fazer um telhado que vai ser retangular, só por isso, então eu vou pegar aqui o retângulo. Pegou o retângulo, eu vou pedir pra gente... Deu certinho? Deixa eu interromper só um pouquinho. Eu esqueci de usar o papelzinho vegetal. Opa, foi mal, perdão, peraí. Aqui eu entrei no pavimento superior, bem aqui no propriedade. Se a gente estiver vendo, roda um pouquinho para baixo, que tem uma partezinha chamada subjacência com faixa nível base, que eu acho que aqui tava nenhum, né? Já achei, já. Coloca aqui do térreo. Opa, perfeito. Daí, vamos lá. Agora que a gente enxerga, daí pode pegar na aba da arquitetura, daí a gente pega ali o telhado, né? Daí pedir o telhado. Como o telhado é retangular, eu acredito que é mais fácil desenhar com retângulo. Daí pode pegar retângulo. E se eu quisesse um telhado com beiral, né? Pegou retângulo, coloca com deslocamento, igual a gente estava fazendo com o forro, né? Se eu quisesse deslocar, desenhar deslocado. Telhado por perímetro. Isso, telhado normal, né? Por perímetro, a primeira opção. Ele pode pegar retângulo. E se quiser beiral, dá um deslocamento. Né? Por exemplo, eu queria 1 metro de beiral. Eu coloquei 1 metro de beiral aqui. Tem 1 metro. Joia. Daí chega pertinho onde você vai cobrir a primeira casinha, né? Por exemplo, daqui, esse ponto final, em direção para lá. Barra de espaço, se necessário, ele vira, né? Vira para cá ou vira para lá, né? Vira para dentro ou para fora. Eu vou fazer aqui, né? 1 metro de beiral ao redor de toda a casinha. Se eu pegar e der check, vai concluir esse telhado da forma como eu desenhei, e vai ser esse telhado de telha canal, criado no nível superior. E repara que esse retângulo que você desenhou, da forma como você desenhou, ele tem parece que tem uma marcação de um triângulo retângulo em cada uma dessas arestas aqui. Cada um desses lugares, quando a gente der check verde, ele vai colocar o caimento da água, a inclinação, com esse valor de inclinação
que está ali no propriedades. Daí eu vou pedir para dar check. Se quiser ver no 3D, pode ver no 3D. Já entra no 3D, dá uma checada. Tá aí o telhado. Vamos lá. Esse telhado aqui, se eu quisesse mudar o caimento de água, então eu vou pedir para... Pega o telhado, com ele selecionado, eu vou pedir para mexer no editar perímetro dele. Tem que voltar a editar o perímetro dele. Então, com ele selecionado, estou editando o perímetro dele, lapisinho dele. Daí, cada uma dessas arestas que tem triângulo retângulo tem um caimento de água. Se você pegar individualmente uma delas, né, uma delas ali, repara que cada uma delas tem esse valor de inclinação. Se algum dia você tiver que fazer um telhado que ele não é certinho, ele é assimétrico, né, por exemplo, um lado tem um pouquinho menos de inclinação com relação ao outro lado, daí seria individualmente você digitar valor, né? Por exemplo, de um lado é 10%, do outro lado é 35%, né? Por exemplo, daí ele fica um telhado assimétrico. Agora, se não, vou comentar aqui, se ele não tiver caimento de água para aquele lado, não é para zerar. Com essa aresta selecionada, por exemplo, repara que tanto em propriedades quanto lá em cima também, tem um tal de definir inclinação. Se ele tiver ticado, ele tem caimento de água. Se você desticar o definir inclinação, e depois dar o check, repara que você removeu o caimento de água daquele lado. Por consequência, se eu quisesse um telhado de 2 águas, né, então, pega o telhado, edita o perímetro dele, e, por exemplo, desse lado aqui, eu estou clicando na aresta e vou desticar o definir inclinação, e perfeito, daí lá em cima check, ele vai ficar um telhado de 2 águas, daí certinho, perfeito. Por consequência, se eu digitar o perímetro, daí pensando bem, eu queria que escorresse água somente nesse sentido. Então, vice-versa, desse lado não era para cair água. Então, eu pego aquela desta, estico, dou check, ele vai ficar um telhado de uma água. Aí, ok. E se pensando bem, eu queria de 2 águas, eu queria voltar para ser de 2 águas. Então, editar perímetro de novo. Tem aquela aresta ali, é só pegar e marcar de novo, né? Tica ali, definir inclinação e check. Pode fazer esse teste no seu também. Desticou, deu check, daí te dá o caimento. Marcou de novo, deu check, ele marca ali o caimento. Bem certinho. A gente pode fazer esse teste. E eu vou comentar uma outra coisa. Tem gente que já mexeu, eu vou causar aqui também. Tem essa setinha de puxar em cima do telhado quando eu dou check, que dá vontade de clicar e puxar. Só que quando eu clico puxo, ele faz isso, joia. Só que daí dá uma olhada em propriedades, o quanto de inclinação que você está causando. Eu vou comentar que quando é telha canal, né, telha de barro, é claro, depende da fabricante. Dependendo da fabricante, o máximo de inclinação que ela vai obter vai ser no máximo talvez 38%, até no máximo 40%, dependendo de fabricante. Mas esse valor é absurdo, né? Talvez se fosse um lugar que nevasse, né, ok? Mas no Brasil, geralmente, até onde eu sei, não neva. Então, eu pararia aqui em 40%, né, por exemplo. Que seria o máximo que eu obteria, é claro, dependendo de fabricante, com essa telha canal. Ou 35%, né, no máximo, daí perfeito. É que geralmente o pessoal até coloca aquela anotação I igual a tantos por cento de inclinação, então é um valor exato, não é um valor que a gente sai puxando, pelo menos na maioria das vezes. Daí, inclusive, daquela aresta que está ali marcado que vai definir inclinação, que ele vai tá dando esse valor em todas elas, né? Só por isso que, por exemplo, o 0 ele nem deixa, ou marca ou desmarca que vai ter inclinação. E se quiser alterar, pode alterar aqui. Por exemplo, né, se fosse uma fibrocimento de 10% de inclinação, daí 10% de inclinação. Se folha fosse aí de 40, né, daí eu devolvo aqui para 40. Daí dá para pegar e digitar. Outra coisa, quando a gente vê aqui o telhado, daí eu dou uma girada para ficar um pouquinho mais nítido, o fato é que a parede não está juntando para o telhado. Né? Principalmente essas aqui da fachada, seria bom que ela juntasse com o telhado. Daí, provavelmente tem gente que talvez faça isso daqui, então eu vou mostrar o porquê não. Se eu pegar essa parede, dá vontade de puxar a setinha. Só que se eu puxar a setinha, eu vou comentar aqui, poxa, mas não resolve, né? Daí, no máximo, seria isso se eu quisesse desenhar um perfil. Até poderia, mas tem coisa mais fácil aqui. Eu vou comentar que a gente poderia pegar a parede, peguei a parede, e ao invés de digitar o perfil, repara que lá no finalzinho da faixa de botõezinhos com a parede selecionada, você pode usar, provavelmente no seu também, a penúltima opção de anexar topo base. E igual a diquinha da ferramenta vai mostrar para você também, né, você pode pegar a parede,
pegar a ferramenta anexar topo base, qual que é o topo telhado, então clica no telhado, ele já se atacha ali para aquele telhado. De certa forma, isso aqui é parecido com quando a gente faz piso e dá o check verde do piso, daí Revit pergunta, quer atachar, quer anexar? No caso de piso, não, mas no caso das paredes de fachada, daí provavelmente a gente gostaria de anexar para esse telhado. Não todas também, né? Só aquelas lá que interessa atachar para o telhado. Daí, por exemplo, anexar topo base, daí eu vou clicar no telhado, opa, já foi. Se eu pegar essas outras paredinhas, né, essa aqui, pode ser mais de uma, e anexar, ele já clica no telhado, ele já atacha ali para o telhado. Bem, perfeito. Daí eu vou comentar aqui, vai que algum dia eu descubro só depois, no dia seguinte, quando já não tem mais o botão Ctrl Z, eu descubro que não era para atachar determinada parede e eu atachei. Daí, nesse caso, seria o contrário do atachar, né? Seria desanexar. Por exemplo, eu estou pegando essa parede e no dia seguinte não tem mais Ctrl Z, mas eu precisava desanexar. Então, tem provavelmente o último botão no seu também, né? Só pegar a parede, daí se ela estiver atachada e você quer fazer o processo oposto, ali também tem desanexar. Desanexar qual que é o topo? É o telhado, então clica no telhado e desatacha ele, desanexa ele. Eu vou causar aqui, com ele selecionado, desanexar, cliquei no telhado, soltou. Ou então anexar no telhado, clica no telhado, grudou. Perfeito. Daí, joia. Daí, com isso, a gente já conseguiu resolver aqui no 3D. Mas vamos ali para a planta. Ali para a planta do pavimento superior aqui. Eu voltei para a planta do pavimento superior e o telhado está cortado. Eu vi ali no 3D o meu telhado está inteiro. Mas ali na planta deu ruim. Daí eu vou pedir para lembrar que isso aí tem a ver com o fato de eu ter feito o telhado bem inclinado. E nessa planta, na verdade, a gente tem a faixa da vista. Daí, para o caimento do centro, eu acho que seria meio telhado. Vamos lá. Se o meu deixou 10%, né, por exemplo, vamos por partes. Daí ele não ficaria, ele ficaria inteiro, né? E se eu colocasse, por exemplo, valor absurdo, né, mais aqui para o limite 40%, isso aqui acontece porque daqui para cima ele já está mais alto que 1,5 m. Se fosse ali, tipo, o pessoal também chama de borboleta, né, ele com caimento do meio, parece uma asinha de borboleta, eu entenderia que seria, por exemplo, né, eu vou desenhar só aqui essa regiãozinha e vou marcar o caimento aqui do triângulo retângulo só desse lado. Eu vou colocar uma calha aqui, claro, e depois o espelho do mirror para ter também. Aqui daí a gente teria um telhado aqui, deu check, daí teria a calhinha aqui no meio, a calha que a gente vai ver depois, e depois teria um outro telhado aqui, caimento, aqui para dentro, né, espelhado. Eu acho que seria mais fácil depois da mirror. Só que daí seria 2 telhados, né? Faz um da check, faz outro da check. Bem, beleza. Mas vamos resolver aqui, então, a questão da faixa da vista. Isso aqui é revisão que é bom a gente lembrar, né? É importante. A faixa da vista seria desta vista aqui, sem nada selecionado, a gente vendo propriedades dessa vista, roda propriedades lá para baixo, rodou propriedades lá para baixo, tem um botão editar, tem o último botão editar, que é o editar da faixa da vista. Se rodou propriedades lá para baixo, eu enxergo que é o terceiro antepenúltimo botão ali, é o botão editar da faixa da vista. Daí vamos lá. Então, nesse editar da faixa da vista, só para a gente conseguir ver o telhado inteiro, mesmo que ele seja bastante inclinado, né, 40% até mais, se estava 10% aqui, provavelmente está inteiro. Se deixou 40%, 50%, 100%, ou até mais de inclinação dele, fica interrompido. Então, para a gente ver o telhado inteiro aqui na planta, deixa aqui ilimitada, na parte mais em cima, e pode deixar aqui a 100 metros. Eu vou até deixar aqui um pouquinho mais facinho de enxergar aqui. Vamos lá. Eu estava aqui na planta do pavimento superior. Aqui na planta do pavimento superior, vendo as propriedades da planta do pavimento superior, rodei aqui a barra de rolagem lá para baixo e encontrei o botão editar da faixa da vista. Aqui no editar da faixa da vista, deixei o topo ilimitado, infinito para cima, a visibilidade dele. Eu posso selecionar infinito para cima, porque além do telhado mais para cima, inclusive não tem mais nada, né? Então aqui pode deixar infinito para cima. E no plano de corte, onde a gente corta, e desse plano de corte a gente olhando para baixo, a gente enxerga essa vista, eu deixei 100 metros, aproximadamente uma quadra de distância. Com certeza a gente enxerga esse telhado. Duvido que ele tenha mais de uma quadra de distância de altura. Mas vamos lá, dá um ok, o resto tá certinho. E repara que
o seu telhado, por mais que você coloque até, sei lá, uns 500% de inclinação, a gente vai enxergar ele na planta assim. Vamos lá, dei ok. O telhado fica certinho. É que antes o meu ele estava 40% e ali onde ele estava cortadinho, bem aqui na cumieira, ele tem mais de 1,5 m, né? Tá bem mais alto. Se eu quisesse saber o quão alto entra no corte, né? Faça corte, daria para medir, mas seria bem isso daí. Ele ficou muito, muito alto. Só que quando a gente detalha o telhado, a gente tem que ver o telhado inteiro. Daí, certinho, né? Mas vamos tentar fazer mais um telhado aqui. Quando a gente tem esse telhado com caimento, então a gente marca a água, ele coloca ali o caimento, a gente desticou o caimento, ele para de cair água naquele sentido. E se a gente tivesse não o vinco para cima, se a gente tivesse o vinco para baixo, né, que seria ali a água furtada, né, o pessoal fala também. Então, só para a gente ver o Revit criando a água furtada, vamos fazer aqui nessa casinha seguinte, a casinha vizinha. Então, aqui na aba da arquitetura, estando aqui na planta do pavimento superior, na aba da arquitetura, vamos pedir mais telhado normal, né, telhado por perímetro. Pedir o telhado, vou pedir para a gente repetir o desenho da última vez. Na caixinha de desenhar, pode pegar retângulo. Pegou retângulo, se quiser beiral, dá o offset, o deslocamento do beiral. Por exemplo, vou fazer de 1 metro, se fosse outro valor, digitar qual que é o valor do beiral, então. E desenha igual o desenho anterior, aqui do ponto final da fachada, em direção ao ponto final oposto aqui da fachada da casinha. Ok? E eu desenhei, daí beleza, se eu der check vai ficar igual ao telhado anterior. Mas escolhe um dos lados, né? Vamos fazer tipo o telhado colonial, que ele tem ali a cobertura dessa casa grande principal, mas tem um dos acessos que ele é coberto. Às vezes é coberto parecendo uma letra L em planta, às vezes parece uma letra T em vista de planta. Como assim, né? Por exemplo, aqui, parece uma letra T em vista de planta. Eu fiz aqui um acesso coberto. Só que eu não posso dar check verde, porque tem linha encavalando, né? Linha cruzando aqui. E eu vou pedir para a gente relembrar do Trem Extend. Vamos lá. Eu fiz esse desenho de telhado, se eu dar check, Revit fala que não pode, né? Tem linha cruzando, efetuando intersecção. Vamos continuar aqui. Tem ali na caixinha de modificar, tem dividir elemento, SL de split, é o comando do bisturi. Daí pode pedir o bisturi. Pediu o bisturi, clica para cortar, por exemplo, para a gente dividir essa linha inteira em 2 tequinhos. Eu cliquei, dividi. Eu dividi, usa ali o botão de aparar e estender para o canto, né? TR de trim, para a gente filetar e juntar para o cantinho. Aquele que a gente clicar, com aquele que a gente clicar, ele vai juntar para o cantinho. Então pode pegar, parar e estender para o canto. Eu vou pegar, parar, juntar esse com esse. Juntar, esticar com aquele de lá. Ok, eu juntei um com o outro. Daí, certinho. Vamos lá. Se tiver sobrando um a mais, pode pegar e deletar, né, também. Pessoal, perdão, quem deu ruim, né, vamos lá, desde o começo. Eu vou juntar esse com esse. E eu tinha feito um retângulo qualquer, mais ou menos aqui. Vamos lá. E daí eu dei o bisturi primeiro, SL de split, porque se eu juntar, né, repara o que acontece. Daí ele pega e perde a linha aqui. Né? Se você quiser desenhar depois, beleza. Se não, se você quiser, se você quiser dividir, pode pedir dividir elemento. Eu cortei bem aqui, né, cliquei e cortei. Daí vamos lá, daí eu dei aqui TR de trim, para esse do canto. Vou juntar aquele que eu clicar, vai filetar, juntar com aquele lá que eu clicar. Esse ladinho também, né? Aquele lá lado, inclusive, que eu clicar, né? Cuidado, se clicar, por exemplo, daqui para cá, repara o que acontece, aquele que eu cliquei e aquele que eu cliquei. Eu dei Ctrl Z aqui, então eu cliquei e juntei com esse daqui. Daí, ESC, vou selecionar esse aqui e delete, né? Esse aqui tá sobrando. Daí, ok. Se eu pegar e dar check, Revit faz tanto o caimento, como faz também o caimento para baixo, né? Que seria, deixa eu só mostrar aqui no 3Z, né, deixa eu entrar aqui no 3Z então, que seria isso daqui. Faz tanto o caimento da água, faz aqui essa cumieira, né, a parte mais alta do telhado, o vinco para cima, como faz esse vinco negativo, que o pessoal tende a chamar de água furtada, né, que seria a água furtada para seguir para esse caimento aqui também. Oi, perdão. Vou repetir de novo esse corte aí, porque não deu certo. Para um pouquinho. Deixa eu entrar aqui. Eu pego a ferramentinha lá do SL. Isso. Na linha horizontal, aí eu dou Enter.
Não precisa dar Enter, não. É só o AutoCAD que pede Enter, por conta de como o software foi construído, né? O seu acho que deve estar desse jeito aqui. Daí pediu o SL, daí só pede o SL. Aí você pedir a linha. Aí, daí clicou aqui. Isso, só clica uma vez que ele cortou. Perfeito. Daí, pode SQS que encerrar o comando. Se preferir pegar e digitar na sequência outro, o Revit já encerra e também começa esse outro comando que é o TR de trim. Isso, daí pediu o trim, clica em um, clica no outro, né? Aquele lá que você vai juntar um com o outro. Como assim? Eu vou clicar esse daqui, vai juntar com esse de cá. Daí, exatamente, né? Do outro lado também, aquele que você vai clicar para juntar com aquele lá que você vai clicar para juntar. Assim, deu certo. Daí, opa, certinho. Daí esse daqui tem que deletar, senão tá boiando, né? Tá sobrando. Eu peguei e deletei esse que tá sobrando. Daí lá em cima, check. Na planta já dá para ver qual que é o resultado. Se entrar no 3D, também dá para ver qual que é o resultado. Ele faz tanto vinco para cima, como ele faz vinco para baixo. Daí, perfeito, né? Deixa eu entrar aqui no 3D. Só vou chamar atenção para uma coisa. É que, repara que tanto o telhadão quanto o telhadinho, né, dessa casa aí, esse telhado colonial, ele sempre sai da mesma base. Como assim, né? Dá para ver bem nessa quina aqui, onde tem essa quina da letra T. Tanto esse telhado grande quanto esse telhado pequeno, ele parte da mesma base. Se, por exemplo, eu editar o perímetro, né, peguei ele e pedi o lapisinho lá em cima. Ainda que, por exemplo, pegasse essas terminações da letra T imaginária, por exemplo, vou pegar o da esquerda ou da direita, esse de baixo aqui, as pontinhas terminais, onde fecha essa letra T, peguei elas e vou desticar ou definir inclinação. Por exemplo, estou desticando ali o definir inclinação. E daí lá em cima vou dar check. Daí repara que ainda assim, aqui do telhado pequenininho pro telhadão, ele sempre está saindo da mesma base. Estou comentando porque tem situação que não é bem isso que eu queria. Às vezes, por exemplo, até mesmo uma mansarda. Quando a gente tem uma mansarda, a gente tem um telhado grande e o telhado pequeno não sai da mesma base que o telhado grande. Ele sai a meio caminho, né, do telhado grande. Então, nesse caso, a situação que para uma edificação, a gente tem dois telhados diferentes. Dois diferentes que, inclusive, a gente consegue colocar em altura diferente. Que é o que eu vou pedir para a gente tentar. Agora a gente vai começar a complicar. A gente vai tentar fazer ali na casinha seguinte. Só para terminar aqui, né? Eu vou pedir para lembrar de atachar as paredinhas, né? Como é que a gente fazia mesmo? Vou comentar que eu posso pegar um por um dessas paredes. Se quiser, eu posso passear o cursor, acendeu, tap, depois eu clico, né? Tap e clica. Eu peguei todas essas 4 paredes, estou vendo aqui em propriedades. E lá em cima pode anexar topo base, é um dos últimos botões lá em cima. Daí qual que é o telhado? Daí então clica no telhado e atacha elas. Então peguei todas essas paredinhas lá em cima, vou atachar todas elas aqui em direção a esse telhadinho. Perfeito. Daí joia. Aqui, como não tem parede interna, daí então puxa até enquadra aqui de um jeito que você consegue pegar todas essas 4 paredes, né? Pode ser dessa forma também. E atacha ali em cima e clica no telhado, que dele já vai aqui, né? Daí certinho. Vamos lá. Vamos tentar fazer para essa próxima casinha, né, 2 telhados em alturas diferentes, que a gente vai estar criando uma mansarda aqui então, onde o telhadinho vai nascer a meio caminho ali do caimento do telhado grande. Então vamos lá, eu vou pedir para a gente entrar na planta de piso do pavimento superior, porque ali vai ser mais fácil de fazer. Vamos tentar fazer aqui então. Para essa casinha vizinha, vamos lá. Na aba da arquitetura pede o telhado normal, telhado por perímetro. O trim é contrário ao trim do AutoCAD, né? No AutoCAD, isso aí para quem trabalha no CAD, né? No CAD a gente clica ali onde a gente vai apagar. Daí aqui no Revit a gente clica no que vai manter. É meio estranho. Tem gente que memoriza que é ao contrário do AutoCAD, tem gente que memoriza que o trim é igual ao fillet com distância zero do CAD, aquilo que for mais fácil. Certinho, né? É o contrário. Tem gente que memoriza mais fácil o contrário, né? Tem gente que isso aí é o fillet. Pode ser também. Perdão, mas vamos lá. Volta ali para a planta do pavimento superior. Tem mais casinha para a gente treinar, cobrir com o telhado. Daí na aba da arquitetura pede o telhado quem ainda não pediu. Pediu o telhado, desenha igual o primeiro telhado ali. Pode pegar retângulo, pode pegar e fazer deslocamento de 1 metro aí. E perfeito. Daí, eu queria fazer um telhado mais inclinado, né? Então, ali na inclinação,
pode fazer 40% de inclinação. Tem que ver a especificação de fabricante, né? Geralmente, telha de barro, dependendo da fabricante, é 35, dependendo é 38, dependendo do máximo que dá é 40. Não costuma fugir muito além disso. Agora, se eu quisesse fazer mais do que isso, vou comentar que existe, né? Principalmente em lugar que neva. Aqui no Brasil, às vezes, o pessoal, pela questão estética, gosta de fazer também. Só que daí, se fizer, geralmente o pessoal passa a furadeira ali na telha, né, tanto na pontinha de cima de uma quanto na pontinha de baixo da outra, daí furou, daí geralmente o pessoal prende com arame para a telha não escorregar, né, senão vai acontecer de com o tempo ela não parar mais ali. Então, só porque eu não estava afim de furar a telha com telha e prender com arame, eu parei aqui nesse valor máximo, né, da fabricante, que vamos supor era 40%. Se você quiser escrever, então, é um valor mais íngreme, escreve ali em propriedades. Que, inclusive, se eu der ESC para parar de encerrar ali, né, parar de fazer retângulo, eu vejo que automaticamente todas elas, aqui repara, né, todas elas assumem aquele valor que eu digitei aqui em propriedades. Por exemplo, no meu caso, 40%. Daí eu comentei que eu quero 2 telhados diferentes, ou seja, dá check verde para esse, daí a gente começa outro e vai dar o check verde para outro. Aqui eu tenho 2 telhados acontecendo numa única casinha. Então vamos lá. Desenhou, lá em cima check verde então. Lembra que Enter refaz o último comando. Então, dá Enter para começar um novo comando, Enter. Eu comecei a refazer o comando telhado. Daí, lá em cima, desenho um telhadinho se espetando nesse telhado grande. Como eu quero fazer um telhadinho retangular, estou pegando retângulo na caixinha de desenhar telhado. Eu vou desenhar aqui um telhadinho se enfincando nesse telhado grande. E beleza, esse aqui é o meu segundo telhado, né? Tô vendo o telhado grande aqui existente, que eu dei check verde. Comecei um novo telhadinho, daí eu fiz o telhadinho aqui se espetando nesse telhado grande. Daí eu vou pedir para dar ESC depois de ter feito esse retângulo. ESC parei, né, de fazer retângulo, afinal acabei já de desenhar. E vou comentar que o pessoal, quando abre essa mansarda no telhado grande, daí geralmente é para dar a ventilação e a iluminação. Então não é para ter caimento d'água nem aqui onde ele se enfinca no telhado grande, e também não é para ter o fechamento aqui no vice-versa oposto. Então vou pegar essas 2 arestas aí, né? Peguei elas. Daí lá no propriedades, pode ser ali na barrinha verde também, destica e se define a inclinação. Não é para cair água nem para cá, né, onde ele se enfinca no telhado grande, nem vice-versa ali na abertura, que deveria ser a abertura. Não era para estar caindo água aí, não. E beleza, clicou, esticou. Esse aqui também está desticado. Daí lá em cima, check. Inclusive, eu não me lembro, mas acho que podia deixar 40% de inclinação. Aliás, a gente tem que salvar, né? Pera um pouquinho. Vamos lá. Com ele selecionado, pode ser 40% de inclinação aqui. Quem ainda não apareceu o aviso, daqui a pouco vai aparecer o aviso, quer salvar? Eu vou pedir para, por favor, salva. Quem cancelou pode pegar tanto save lá em cima, pode ser salvar aqui no menu arquivo, menu file, também dá certo. O primeiro save, ele faz o salvar como, né? Não se preocupe. Quem ainda não salvou, por favor, salva. Pede ali para salvar, vê se está salvando onde você queria salvar, né? Por exemplo, na sua pastinha, onde você está salvando ali, no meu caso, na área de trabalho. Isso aqui é treino de telhado, né? Então, vou chamar você de treino telhado. Vamos lá, treino telhado. Telhado, ok. Eu dei nome aqui, treino de telhado, pode pegar e pode salvar. Claro, salva. Deixa a Revit salvar onde você pediu para salvar, com aquele nome ali de arquivo. Só recapitulando, aqui a gente tem 2 telhados. A gente fez o telhadão, deu check verde nele, daí pegou e começou a criar um novo telhadinho, fez o telhadinho, deu check verde nele. Só que daí, repara que ele não fez água furtada, né? Tá meio chuncho, né? Tanto aqui na planta, quanto, inclusive, se você fosse ver ali na vista 3D. Afinal, são 2 telhados. Eles estão realmente encavalando. Daí, vamos por partes. Primeiro, a gente fez esses 2 telhados, porque a gente queria 2 telhados diferentes, os 2 em alturas diferentes. Daí, eu vou comentar aqui, então, vamos entrar num corte, só porque é mais fácil. Pede corte. Corte tá ali na aba vista, porque corte é vista, que aparece no navegador de projeto. Corte está na mesma linha onde você tem um botão de salvar, imprimir, cotinha. Pega ali o corte, desenha ali paralelo a esse telhadinho aí. E como eu coloquei o telhadinho nesse sentido da horizontal, eu vou fazer uma esquerda-direita aqui. Vamos lá.
Eu fiz aqui esse corte ali, olhando o telhadinho. Se o corte não estiver olhando o telhadinho, né? Lembra, né? Tem setinha de vai vir, faz o corte olhar o telhadinho. Se ele tá vendo demais, né? Tá vendo lá longe, né? Então pode deixar ele vendo de menos, né? Só o telhadinho aqui, né? Pode ser, que mais? Né? Se de repente ele tá atravessando no lugar errado, né? Por exemplo, então qualquer coisa clica na linha que une as duas cabeças de corte e traz ela ali para posicionar, né? Posiciona ali o corte para enxergar o telhadinho se enfincando nesse telhado grande, né? Posiciona. Às vezes eu puxo, às vezes eu dou toquinho também, quando é pouquinha coisa, né? Dica, pode ser também, né? Dar toquinho para posicionar. Daí, beleza. Fez o corte olhar para o lado certo, fez a abrangência dele, abrangeu somente o telhadinho ali, né? Encaixou ele ali, então pode desselecionar, né? Lembra que ESC desseleciona, se preferir clicar no vazio desseleciona, né? Desseleciona o corte, e daí tem um dos olhinhos do corte que tá azulzinho, né? O meu aconteceu o olhinho azulzinho do corte aqui na esquerda. Dá 2 cliques nele, né? Cuidado, no preto vai falhar. Daí pode dar 2 cliques no olhinho azul do corte. Podia ser também, né? Navegador de projeto, tem gente que prefere, né? Dar ali 2 cliques naquela pastinha ali do corte. Enfim, entrou no corte, pede SD de Shaded, pode ser aqui embaixo, pedir o sombreado, né? Shaded, sombreado, que melhora o contraste, força menos a vista, fica mais fácil de enxergar. O telhadinho da mansarda, ele fica geralmente a meio caminho do telhadão ali da casa. Então, vou pedir para mover, você já sabe fazer, né? Pode pegar o telhadinho aí. E eu vou dar dica, não pega aqui não, no triângulo de puxar, lembra, né? Ele pega de forma inclinação. Se aconteceu isso sem querer, dá um Ctrl Z. Você pode pegar não por esse triângulo de puxar, né? Pega por, sei lá, alguma outra ponta dele. Daí selecionou ele, pode empurrar ele a meio caminho ali, onde você quer que ele fique ali com relação ao telhado grande. Daí empurra ele ali, né, onde é para ficar, né? Cuidado se pegar aqui e dar um Ctrl Z se acontecer esse acidente, né, porque senão fica mexendo, né, ali na inclinação. Vou dar umas dicas aqui. Tem gente que ao empurrar ele para cima, aliás, sem querer, ele fica deitadinho desse jeito. Só que daí eu vou comentar que, geralmente, se você deixar desse jeito, né, parar para pensar num dia que chovesse, daí, isso aqui é uma nuvenzinha, daí choveria, daí repara que iria acontecer ali com a aguinha da chuva, né, ia entrar, e eu acho que não, né, então deixa ele aqui mais para dentro. Então, deixa ele enfincado, ele vai ficar com subtelhado dentro do telhado grande, isso daí a gente vai corrigir depois. Uma outra coisa, tem gente que fez com clica, segura, puxa, tem gente que prefere toquinho, 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 né? Toquinho para baixo, setinha do lado do seu teclado numérico, para baixo, direita, direita, esquerda, esquerda, né? Pode ser toquinho, toquinho também. Daí tem uma outra coisa aqui, né? No propriedades dele, repara que ele está no nível superior, e deslocamento da base, se você fez toquinho, 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 clica, segura, puxa, provavelmente o valor ali está um valor nada a ver quebrado. Se você quiser pegar e arredondar valor, arredonda valor aqui em propriedades, né? Quem faz questão que ele fique ali no valor redondo. Por exemplo, eu vou testar aqui 70 centímetros no meu, eu testei o valor que fica bom no seu, né? Provavelmente o seu valor é diferente do meu, né? E tá certinho. Se quiser arredondar, beleza. Só tem uma coisa, né? Se arredondou, ele ficou deitado desse jeitinho aqui, né? Por exemplo, traz ele toquinho, toquinho, toquinho mais pra dentro, né? Não vai chover dentro do seu telhado ali dentro da sua casa. E você pode arredondar aqui depois, né? Daí pode ser. Daí perfeito. Agora, vamos por partes. Eu vou pedir para dar uma olhada no seu 3D também, como é que ficou. Parar para pensar, é igual a gente fez no primeiro projeto, a gente colocou ali o aparador, colocou a TV, né? Ontem a gente colocou ali a escada apoiada na bordinha da piscina, né? A gente fez na planta, ajustou em corte depois. Basicamente, a gente fez a mesma coisa. Entra no 3D. Entrando no 3D, a gente tem 2 telhados diferentes em alturas independentes, perfeito. Só que não estou vendo água furtada, né? Como é que a gente vai fazer água furtada? Eu vou pedir para pegar um desses 2 telhados, qualquer um desses 2. Pode ser o telhadinho, pode ser o telhadão. Pegou qualquer um desses, repara que o Revit automaticamente pula para a aba modificar desse telhado. Perfeito, né? Daí a gente entrou na aba modificar desse telhado lá em cima. Nas ferramentas de modificar, tem aqui a ferramenta Join, a ferramenta Unir. Se tiver no Revit em inglês, está escrito Join. Se tiver no Revit em português, foi traduzido para Unir. Você clicou no elemento, clicou no outro elemento, ele dá Join. Perfeito.
fosse ali a junção do piso com a parede, fosse ali a laje com a viga, fosse aqui o telhadinho e o telhadão, você pode pegar e dar join, unir um com o outro. Eu vou pedir para, então, ordem dos cliques não altera o produto, né? A ordem dos fatores que você clicar, mas tem que ser o telhadinho e o telhadão, ou vice-versa. Os dois telhados tem que juntar. Pede ali unir, e tanto faz a ordem dos cliques, mas tem que juntar um com o outro. Ele faz água furtada. Isso aí. Pediu ali, pegou um dos telhados, qualquer um deles, daí lá pediu um join, pediu unir, clica no telhadão e no telhadinho. E repara que daí ele vai fazer aqui essa água furtada. Ele vai fazer o join. E ao fazer o unir, ele coloca essa água furtada. Bem perfeito, né? Se deu problema, qualquer coisa me dá um toque pra gente conseguir fazer junto aqui. Não foi, não. Epa, pera lá. O seu tá com esses dois telhados desse jeito, né? Ele tá sem água furtada. Daí, se tiver desse jeito, pega qualquer um desses dois telhados. Né? Peguei qualquer um desses, né? Podia ser esse outro aqui. Daí, com um desses telhados selecionados, daí lá em cima vai aparecer o botão unir. Se tiver no Revit inglês, está escrito join. Tá perto das ferramentas do Ctrl X, Ctrl V, ali pertinho tem unir. Daí, pediu unir, pediu um join. Agora, clica em um, clica no outro. Tanto faz a ordem dos cliques, mas tem que juntar um com o outro. Esse telhadão e o telhadinho. Ou vice-versa, o telhadinho e o telhadão. Aí vai aparecer aqui a água furtada. Daí pode encerrar o comando com ESC. Daí só um comentário claro, né, que a gente fez com os telhados, aquele que a gente queria unir um com o outro. Mesma coisa se algum dia precisar ter uma situação parecida, sei lá, a laje com a viga, ou de repente o piso com a parede, esse tipo de situação que a gente precisa ver, essa situação aqui de junção, depois poderia estar dando join. Vamos por partes. Aqui deu certo? Se deu probleminha diferente, eu vou pedir para comentar também. Mas acho que é isso, né? Meu só não foi. Se ainda tiver selecionado, às vezes quando está selecionado, dependendo do zoom, às vezes parece que foi, só que não, né? Dá uma sensação estranha, ele só tá azul porque está selecionado. Daí deseleciona. Eu clico em um dos telhados. E aí eu clico na ferramenta unir. Isso, unir. E clica em um e clica no outro também. Um dos telhados e naquele outro telhado. Ele já dá join aí. Vamos por partes. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, vou fazer de novo. Eu posicionei o telhado ali na altura. Qualquer um desses esteja com ele selecionado só para entrar na abinha do modificar, na verdade. Se quisesse ESC, né, sem nada selecionado, eu fui direto na modificar, também funciona. É que a ferramenta está aqui na abinha do modificar. Daí eu pedi aqui o modificar, o unir, o join. Eu tenho que clicar em um, né, primeiro, e clicar no outro que eu quero unir depois. A ordem dos cliques não altera o produto, mas a gente tem que clicar naquele lá, que vai unir com aquele outro lá. Se o mouse estiver sensível, eu sei que às vezes acontece isso também. Vê primeiro, né, pausa o cursor, vê se acende, acendeu, clica. Passei o cursor, vê se aquele lá acendeu, clica. Porque às vezes sem querer acendeu uma outra coisa nada a ver. E não é bem isso, né? Não é na parede com telhado, né, por exemplo. Né? Vê se aquilo lá que você queria juntar acendeu, clica. Aquilo lá que você queria juntar, né, por exemplo, aquele outro telhado também, pré-acendeu, daí clica. Né, que é aquele telhado com aquele outro telhado. Daí certinho, né? Pessoal, vou comentar que aqui, na verdade, não tem nem como errar a ordem da criação. A gente precisa primeiro ter dois telhados diferentes para colocar em altura independente. Na sequência, a gente faz o join e unir para consertar o telhadinho, né? Tem gente que já viu, né? Esse telhadinho tá esquisito, né? Tem um subtelhado aqui dentro. E, geralmente, a gente faz esse telhadinho para ter uma abertura, uma abertura de ventilação e iluminação. A gente não faz só porque ele é esteticamente engraçadinho ou diferente. Geralmente a gente faz para ele cobrir uma região de abertura embaixo dele. Então, próximo passo, a gente só precisava de dar join para enxergar essa água furtada, porque ela indica para a gente onde é que a gente vai rasgar essa abertura, que é o próximo passo que a gente vai fazer. Primeiro deu certinho, né? Todo mundo conseguiu dar join aí do telhado pequeno com telhado grande.
É só o join, perdão, né? Na tradução ele virou unir. Ativou o unir, ele tá ali aceso. Ele estando ali aceso, daí seria clica em um e clica naquele outro. É que antes ele tava de geometria chuncha, né? Ele tava desse jeito aqui, não tinha água furtada. Daí quando eu pedi aqui unir, cliquei em um, cliquei no outro, ele coloca essa linha, né? Que antes ainda não tinha. Agora a gente tem basicamente essa linha de união. Deu certinho, né? Se deu probleminha diferente, eu vou pedir para comentar, mas acho que a gente pode seguir abrindo aqui esse vão embaixo do telhado, que vai ser o próximo passo. Daí aqui na aba da arquitetura, da última vez a abertura que a gente fez foi shaft. Só que shaft eu nem vou clicar não, só vou mostrar a diquinha da ferramenta. Repara que o shaft ele cria uma abertura do tipo torre, né, na vertical, e não é bem isso que a gente quer. Né? Repara que do lado dessa ferramenta shaft, a gente tem essa ferramenta abertura por face. Só de a gente passear o cursor ali na ferramenta da abertura por face, repara que é bem isso daí que a gente precisa, tanto para fazer lanterninha, buraquinho de chaminé, como também aqui fazer abertura, que depois a gente vai conseguir montar ali a correção dessa mansardinha aí. Então vamos lá. Continuando no 3D, daí bem dali essa situação do telhadinho e do telhado grande, eu vou pedir para a gente fazer junto essa ferramenta agora. Daí ali na aba da arquitetura, vizinho do shaft, a gente tem essa abertura por face. Deve ser um dos últimos botões metadinha adiante ali, perto do finalzinho da faixa de botõezinhos. Daí pediu abertura por face, eu vou pedir para a gente fazer junto aqui. Daí passei o cursor na área de trabalho, né, não clicando, só passei o cursor, e vê se acende a face, né, do telhado grande, onde o telhadinho está se enfincando. No meu vai ser essa face trapezoidal que está virada aqui para minha frente. Passei o cursor e vê se ela acende. Daí acendeu essa face certa, daí eu vou pedir para clicar nessa face então. Quando acendeu, clicou, a gente definiu que esse vai ser nosso plano de trabalho. Agora, na sequência, para conseguir desenhar aqui no lugar certo, na vista 3D, na caixinha de desenhar, usa o último desenho da caixinha de desenhar, que é essa selecionar linhas, pick lines, parece uma linha verde. Pegou a linha verde, eu vou pedir para clicar na aresta da água furtada. Daí eu vou dar uma dica, às vezes a linha da rachuda atrapalha. Eu às vezes prefiro girar, né, para ver se tá pegando aquela linha que eu desejo. Se não, qualquer coisa, dá um zoom in, dá um zoom out. Quando a gente está um pouquinho mais longe, né, repara que a rachura ela para de te atrapalhar, né? Pode ser também. Mas clica numa vez só, né, de um lado ali da água furtada, e uma vez só do outro lado ali da água furtada. Lembra que a linha verde é com base onde clicar, com base na linha, na aresta, em algum lugar que a gente clicar, ele já cria aquela referência. Né? E do outro lado também, com base naquela referência de linha, de aresta, onde a gente clicar, ele já cria ali pra gente também. E depois eu vou pedir para estar na caixinha de desenhar. Vamos aqui pegar a linha preta, porque embaixo não tem mais aonde eu clicar, né? Na água furtada, beleza, dá pra gente usar a linha verde. Embaixo, para eu fechar o triângulo, então, volto a usar o primeiro desenho de linha preta e fecha, né? De um ponto final até outro ponto final, o desenho desse triângulo, né? Então vai ser com a linha preta, deste ponto final até o outro ponto final ali. Daí, perfeito, né? Se fosse essa linha aqui com um offset mais para baixo, perfeito, aqui eu vou fazer um desenho mais simplesinho, é só o buraco triangular mesmo. Daí lá em cima, check. Tem que concluir o desenho desse vão, desse buraco. Ok. Dá uma girada e vê se é isso aí mesmo. E repara que agora abriu esse vãozinho aqui. É claro que depois a gente podia colocar uma parede, né? Daí qualquer coisa, se fosse parede cortina, né? Daria para também atachar ela pro telhadinho. E perfeito. Mas está faltando só o último passo. O último passo, o fato é que ainda tem subtelhado aqui dentro, né? A gente tem que consertar o desenho do telhadinho aí. Então, último passo, então, a gente pode pegar esse telhadinho, e esse telhadinho, com ele selecionado, lá em cima, a gente pode consertar o desenho dele, né? O lapisinho, o desenho dele. Então, pegou o telhadinho, na sequência, vamos usar o último botão da faixa de botõezinhos editar perímetro, entrou no modo de desenho, daí pode usar na caixinha de desenhar exatamente a linha verde,
picklines, né, conforme a gente clica, ele já cria ali aquela aresta de referência. Pegou a linha verde, é a aresta da água furtada. É a aresta de cima do vão. Então, passei o cursor. Se não estiver acendendo, dá uma afastada, dá uma girada. Tem um lado que fica mais fácil de pegar. Daí, quando acender, né, ver se está acendendo a aresta certa. Quando acender, clica uma vez. Vice-versa, aquela outra aresta também. Quando acender, qualquer coisa dá uma girada, né, se for mais facinho. Quando acender, clica somente uma vez. Daí, definido, então, depois para parar, né, de sem querer usar ali a linha verde, ESC e depois encerra a linha verde. Então, fez ali uma aresta da água furtada, fez ali uma vez a aresta da água furtada, ESC encerra, para não causar acidente. Daí a gente vai ter que dar trim, né, vai ter que filetar, daí vai ter que ter R de trim, clica naquele lá que você vai manter, juntar com aquele lá que você vai manter, aí vai juntar ali, junta um com o outro. Daí a gente fileta ali com a distância zero. Então, vamos lá, eu vou pegar e juntar este lado de baixo, vai parecer um desenho de casinha. Então, parece uma parede de casinha, vai juntar com o telhado de casinha. É do outro lado também. Aquela diagonal vai juntar com a dessa de baixo aqui, lembra um desenho de casinha. Agora, a dessa de cima, deleta, né? Aquilo lá tá boiando, né? Deleta aquilo lá. Clica naquele lá que estiver sobrando e delete. É só para ficar com esse desenho aqui, né? Esse aqui juntou com esse de cá. Esse lado de baixo da casinha juntou com aquele lado de cima ali do desenho que parece uma casinha. Eu vou pedir para lembrar de antes de dar check verde. Perdão. Não deu certo, não. Fez esse triângulo branco aí e um retângulo embaixo. Como é que você fez para fazer essa linha, essa outra linha aí? Então, vamos lá, eu vou dar um Ctrl Z aqui. Entrou aqui no modo de desenho, né? Se não entrou no modo de desenho, tem que estar com esse telhado aqui selecionado. Daí eu entrei no modo de editar perímetro, né? Tem que estar no modo de desenho dela primeiro. Daí, tanto no modo de desenho dela, daí a gente pode usar na caixinha de desenhar o penúltimo desenho, né, que é o selecionar linhas, picklines. Pegou picklines, daí a gente clicou uma vez nessa aresta, por exemplo, e clicou uma vez naquela outra aresta, joia. Daí dá ESC. Para de usar a linha verde. Vai que sem querer você clica ali na rachura, daí começa a criar linha. Perdi de novo. Onde que você clicou para fazer esse picklines aí? Eu já entrei, modificar. Já entrou? Isso. Daí lá em cima na caixinha de desenhar. Daí a gente usou a linha verde, né? Selecionar linhas. Daí pegou selecionar linhas. Cuidado, né, nessas rachuras estranhas que tá piscando, não. Vai ser nessa aresta de cima do buraquinho da água furtada. O do triângulo ali seria como se fosse numa linha e na outra linha ali, onde tá fechando o telhadinho do triângulo. Daí acendeu, clica. Daí do outro lado ali também, né? Quando tem ali a linha, daí acendeu aquele lado, daí acendeu, clica. É que eu sei que é estranho, né? Nosso olho humano quer enxergar perspectivado, só que o Revit 3D dele é isométrico. Daí, fora isso, a gente está desenhando num plano inclinado, só que está projetando para um desenho em planta. Por isso que a gente clica, mas não é exatamente ali que ele acende, né? Ele projeta em outro lugar um pouquinho diferente. Mas, enfim, mesmo que ele projete o desenho. Se fez esse desenho aqui, eu vou pedir para dar ESC, porque vai que sem querer eu saio esbarrando aqui, nada a ver, né? Em lugares diferentes, daí começa a dar ruim. Então, eu só fiz esse desenho aqui, perfeito, dá ESC para parar. Daí parou, na sequência, pode pedir TR de trim, a parar e estender para o canto. Daí pediu a parar e estender para o canto, o comando TR de trim, lembra que aquele que você clicar vai juntar com aquele que você clicar. E vamos lá, eu vou juntar este, vai juntar com a metadinha de baixo aqui. Daí vai parecer um desenho de uma casinha, né? Então, essa diagonal vai manter com essa metadinha aqui que fecha o desenho da casinha, né? Esse com esse. Esse com o metadinha de baixo no meu caso. Daí na sequência, a linha lá de cima tá boiando, né? Então pega ela, ESC, seleciona ela e deletei. Só que daí eu vou pedir para lembrar que quando a gente tem aquela dessa com caimento de água, se eu pegar e dar check, vai jogar água pro buraco. Cuidado, essas duas arestas aqui, por fim, essas duas arestas tem que esticar definir inclinação.
Daí depois de desticar o define inclinação nessa desta e essa desta de cá, lembra de desticar o define inclinação. Por quê? Senão, lembra que qualquer coisa, senão eu vou estar jogando água pro buraco. Não é bem isso, não. Se acontecer, eu pego essas duas arestas aí e tiro o define inclinação. Daí pode dar check. Daí fica certinho, né? Daí se eu girar, eu consertei o telhadinho ali, né? Que eu tava vendo dentro do telhado grande. Agora tá perfeito. E joia. Daí certinho, então. Agora, por fim, é claro, né? Se quisesse na planta desenhar uma parede, atachar, deslocar, consertar o desenho, daí poderia colocar as paredinhas finais, né? Como parede a gente já treinou bastante, só por isso que eu não estou exigindo. A parede seria comando WA de fazer wall e depois mexer em corte, né? Posicionamento, deslocamento, vai ser isso daí. Pessoal, se deu probleminha, eu vou pedir para me dar um toque. Senão, eu vou acreditar que está certinho. E só tem um último telhado que eu vou comentar que é um pouquinho diferente. Que seria quando o telhado não é por caimento de água. Como assim? É que se eu pegar, por exemplo, o telhado galpão de fábrica, que, por exemplo, ele é semicircular, ele não é por caimento de água, não é a dessa que eu marco para cair inclinação e de esticar que é para ficar plano, parar de cair inclinação para aquele lado. Ou então, quando eu tenho tipo galpão de fábrica, que tem aqueles sheds de iluminação, ventilação, que ele é meio que como se fosse um desenho zigue-zague, ou ele é arqueado, depois ele tem ali o shed, depois ele é arqueado, ou ele é retinho, inclinado, e tem ali o shed de ventilação e iluminação. Ou então, se fosse um monte de arquinhos na sequência, tipo pampulha do Niemeyer, de arquinho. E não é exatamente um telhado por caimento de água. Quando acontece isso, eu vou pedir para pegar essa última casinha e vamos treinar, então, fazer esse telhado que não é por caimento de água. Só para finalizar aqui, eu vou até desenhar alguns aqui que não é exatamente a situação que eu estou comentando, né? Só para fazer um tirateima. Ainda que aqui na aba da arquitetura, voltei aqui para o superior, na aba da arquitetura, eu pego aqui, por exemplo, o telhado, vamos lá, telhado, e desenhasse aqui um telhado poligonal. Eu vou pegar um polígono e vou desenhar um desenho poligonal. Daí cada uma dessas arestas tem caimento de água. Dei check. Daí se eu colocar depois aqui embaixo uma coluna circular, eu ganhei um guarda-sol. Ou se fizer bem grande, vai virar um quiosque. Aqui na aba da arquitetura, se eu pegar aqui o telhado, eu pegar aqui o círculo eu desenhar aqui, por exemplo, desenhar aqui, vai. Eu fiz aqui tanto faz o raio, né, o raio que você desejasse, e dar check, todo esse perímetro circular, ele vai fazer com esse caimento aqui de inclinação. E daí parece que não, né? Parece um disco, mas isso aqui é um telhado circular. Se eu for ver ali na vista 3D, também, né? Ele parece plano, mas se eu girar ele é pontudinho, né? Parece ali um chapéu chinês. Se eu colocar aqui 100% de inclinação, fica parecendo um castelinho. Se eu pegar e editar perímetro e esticar o define inclinação, ele vai ficar um disco, né? Ele vai ficar chapado, vai ficar plano. Ok. Ainda assim seria a marca inclinação de estica inclinação, né? Vou voltar a inclinação dele. Ok, dei certinho. Acho que não tanto assim, né? Podia parar nos 40 também. Ok. Daí eu comentei que, só para finalizar, não ficar sem responder, né? Se fosse o telhado borboleta, só que tá faltando a calha que ainda a gente não treinou. Seria, por exemplo, vou fazer metade desse telhadinho aqui, né? Visualmente aqui metade. Ok, né? Mais ou menos aqui. Ok. Onde todos esses aqui eu não tenho caimento, né? Vou esticar a inclinação, beleza, eu vou trazer um pouquinho mais para cá, ok? De check. E depois eu vou dar mirror, né? Eu vou dar mirror de lapisinho aqui, por exemplo. Vamos supor que tinha tudo isso aqui de calha, eu vou ver ali no 3D, né? Tá ali, né? Tá faltando a calha aqui no meio. Eu deixei um pouquinho meio longe, né? Eu podia trazer mais para pertinho. Mas seria efetivamente isso daqui quando a gente tem esse caimento aqui no meio. Mas aqui, então, eu vou pedir para, nessa última casinha, vamos tentar cobrir o telhado de galpão. Aquele, por exemplo, aquele semicircular, que não é exatamente eu marco a aresta para cair água, eu desmarco a aresta para parar de cair água. Vamos lá. Eu vou pedir para, pode fazer aqui no 3D mesmo. Pega uma dessas paredes dessa casinha, onde você tem menos rabisco ao redor do entorno. Por exemplo, eu peguei essa paredinha aqui, e depois de selecionar, pega a face vertical do cubinho da vista 3D, que segue no mesmo alinhamento, né? Por exemplo, isso aqui que está de frente, coincidindo com de frente da parede que eu cliquei. Então, eu peguei a parede primeiro. Na sequência, estou clicando na direita do meu cubinho, por exemplo. Tem gente que vai pegar essa e vai pegar esse outro lado, né? Da frontal, né? Pode ser também.
Repara que fazendo isso, você estava com a parede selecionada, clicou na vertical do cubinho respectiva, parece que ele chapa o cubinho para esse sentido de elevação, por exemplo, direita, mas ele dá uma espécie de zoom fit, já fecha também o zoom para essa seleção, é só para ficar mais fácil mesmo. Então, novamente, né, peguei aqui uma parede qualquer, podia ser desse lado também, né, por exemplo, peguei ela e peguei nessa esquerda do cubinho. Ele já dá um zoom fit e planifica a vista para ficar mais fácil de modelar. Vamos dar sequência aqui. Na aba da arquitetura, expandir o botãozinho do telhado. Ali dentro, a gente tem ali como fazer um telhado por extrusão. Faz o telhado por extrusão, então. Ali naquele telhado da mansarda, seria, na verdade, parede cortina. É porque a janela seria muito difícil você efetuar o download, que ali o fechamento, né, por exemplo, daquela região de telhadinho da mansarda, desce o ângulo certinho. Daí fica mais fácil fazer a parede e depois qualquer coisa acertar com anexar topo base essa parede com relação àquele telhado, ou qualquer coisa desenhar o perfil. Daqui a pouco a gente já faz ali já. Por enquanto, só terminar aqui o caso do telhado, daí a gente já relembra, faz uma revisão de parede, vai dar só um pouquinho. Então, ali no 3D, pode na aba da arquitetura pedir o telhado por extrusão. Pediu ali, expandiu o botão do telhado, pegou o telhado por extrusão. Daí, na sequência, acontece um avisinho engraçado, né? Porque a gente está na vista 3D, Revit não entendeu qual que é o nosso plano de trabalho. Então, a gente vai ter que selecionar um plano de trabalho, dar o OK para esse aviso. Deu OK, passei o cursor e vê se acende a parede que a gente está olhando de cara para ela. Essa daqui parece uma letra C que acendeu aqui olhando de frente para ela, que é bem um plano, né, que eu estou vendo de frente para essa parede. Daí, acendeu. Clica para definir que esse é o nosso plano de desenho, o nosso plano de trabalho. Daí acendeu, cliquei. Cliquei e daí aparece essa outra mensagem. Né? Ele fala aqui qual que é a referência onde você vai estar desenhando, criando e deslocando esse telhado. Isso aí aconteceu porque a gente está na vista 3D. Daí só confirma, né? Pode dar OK, mas dando OK, a gente vai estar colocando, criando esse telhado no superior, zerinho do nível superior. Tá perfeito, pode dar OK. Deu OK, ali na caixinha de desenhar, daí como o meu galpão é semicircular, igual quando a gente fez a escadinha que parecia uma escadinha violão, a gente pegou aqui o primeiro arquinho da caixinha de desenhar, é o raio inicial final do arco. Relembrando, a gente clica onde começa, clica onde termina, dá o último clique para abrir o raio. Eu vou pedir para a gente desenhar, então, o primeiro arquinho da caixinha de desenhar. Por exemplo, clica onde começa, ponto final. Clica ali onde termina, aquele outro ponto final. Daí abre quando você quer de raio. Se você quiser um raio mais achatadinho, ou quiser esse arco aqui perfeito, ou fazer tipo um mosque, né, desse outro jeito, né, parece um calombo. Eu acho que eu vou fazer aqui mais singelo, menos arqueado. Daí perfeito. O arquinho que você quiser. Eu só tava brincando, mas dá o último clique para abrir o raio. E depois, esquece que parei. Daí lá em cima eu posso pegar e dar check verde, né? Pegar e concluir. Aí. E concluiu, tá aí. Joia. Não esquece que tá no 3D, né? Se você tá vendo o cubinho da vista 3D, você pode orbitar na vista 3D, né? Por exemplo, eu orbitei aqui na vista 3D. Certinho. Pessoal, perdão, tem gente que às vezes o telhado, né, foi até lá longe, né, por exemplo. Se foi até lá longe, né, se aconteceu isso daqui, eu vou pedir para repara que ele tem um triangulinho de puxar. Às vezes você pode puxar um pouquinho mais, puxar um pouquinho menos. Tem alguns que avançam um pouquinho mais para frente, faz tipo um beiralzinho mesmo. Se não, você pode pegar e alinhar. Dá para alinhar, inclusive, na vista 3D. Se eu pedir aqui o alinhar, por exemplo, isso aqui é a superfície de referência, essa face vertical da paredinha, daí acendeu, cliquei. E essa face verticalzinha do telhado, eu vou clicar, acendeu, clica ali na sequência, cliquei nela, que ela casa o alinhamento, né? Referência e clica para grudar. Daí perfeito. Se fosse vice-versa no lado oposto, né? Daí tava ali, eu tava brincando, né? Foi sem querer, eu puxei ali. Eu queria alinhar, né? Fazer aquilo alinhar de novo. Aqui, então, eu poderia alinhar, a L de alinhar, referência, e vou alinhar essa verticalzinha também. Perfeito. Daí, atachar as paredinhas aqui também funciona. Se, por exemplo, eu pegar essas 4 paredinhas aqui, passei o cursor, acendeu, tab, cliquei em todas essas paredes, daí lá em cima anexar topo base,
e cliquei nesse telhado, ele já junta. Aí, perfeito. E juntou esse telhado, isso acontece também com o telhado com caimento de água. E se eu quisesse mudar o desenho desse telhado, a parede que está atachada, anexada, ela acompanha. É como assim, se eu decidir que esse telhado era para ter um shed de iluminação e ventilação, eu vou ter que redesenhar ele. Para eu redesenhar ele, eu posso pegar, né, o telhado, passei o cursor acendeu, cliquei, lá em cima, eu posso editar o perfil desse telhado. Posso pegar o lapisinho, desenhar, editar o perfil dele. Pedi para editar o perfilzinho dele, daí na sequência, na caixinha de desenhar, eu queria fazer o desenho que parece o check verde. Eu vou fazer um vinco, né, que parece um desenho de uma letra V. Eu pedi